Reddit. Minha namorada quer que nos tornemos mães justamente quando estou a mudar-me para a casa dela, porque ficou grávida de um homem. Olá, eu tenho 28 anos e a minha namorada tem 26. Estamos juntas há 3 anos e estávamos prestes a começar a nossa vida na mesma casa. Tenho um trabalho a tempo parcial e um negócio em linha que estou a tentar desenvolver, enquanto a minha namorada trabalha num jardim de infância. Como podem imaginar, o nosso rendimento mal chega para cobrir as despesas do dia a dia. Por essa razão, decidi mudar-me para a casa dela, porque a renda é mais baixa. Já tínhamos conversado sobre o que desejamos para o futuro, carreiras, viagens de sonho e o tipo de família que gostaríamos de ter. Eu deixei claro que escolhi não ter filhos devido ao meu passado marcado por uma infância com demasiadas responsabilidades. Estou cansada de cuidar de crianças. Ela concordou comigo, porque o trabalho dela já envolve o suficiente no que toca a cuidados infantis. Isso aconteceu há 1 ano. Enquanto eu transportava as últimas caixas do dia, recebi uma mensagem dela a dizer que precisava de falar sobre algo importante. Pensei que fosse sobre os objetos que eu estava a levar. Ainda tinha várias caixas no meu antigo apartamento e quando cheguei, seguia até o quarto. Ela pediu-me para me sentar e perguntou se eu já tinha pensado na possibilidade de casar com ela um dia. Admito que ainda não tinha certeza, porque só agora iríamos viver juntas e precisávamos de nos conhecer bem neste novo nível antes de assumir um compromisso tão grande. Já ouvi muitas histórias de casais que se casam antes de viverem juntos e acabam por se detestar. Eu amo-a, mas prefiro avançar passo a passo. Ela compreendeu e então revelou o verdadeiro motivo da pergunta. Ela deseja ter filhos. Fiquei surpreendida. O jardim de infância onde ela trabalha fica mais perto do meu apartamento antigo, por isso ela costumava passar lá para descontrair depois do trabalho. Contava-me como se sentia exausta e estressada por causa das crianças e, por vezes, acabava por adormecer durante horas antes de ficar para jantar ou regressar a casa. Tudo isto tornava a situação ainda mais confusa. Perguntei-lhe o que a fez mudar de opinião. Ela explicou que sempre que ajuda as crianças com os seus projetos ou quando recebe desenhos e pulseiras feitas por elas, sente uma enorme felicidade. Chega até a sentir inveja quando aquelas mesmas crianças oferecem os seus trabalhos maiores aos pais. Ela deseja viver isso também. Imagina-nos a ir buscar o nosso filho à escola e sente entusiasmo por esse futuro. Depois de ouvir aquilo, precisei de recordar-lhe que tal não seria possível, porque eu sempre tinha sido clara sobre a minha decisão. Ela respondeu: "Não sentes que poderíamos fazer mais com as nossas vidas? Não seria bonito ter uma versão pequena de mim ou de te acorrer pela casa?" Sem desrespeito para mães ou pais, mas a ideia deixou-me profundamente desconfortável. Já tive de cuidar dos meus próprios irmãos enquanto crescia e só me lembro de estar completamente exausta, estressada e demasiado jovem para tomar conta de 4 crianças mais pequenas quando eu própria mal tinha acabado o ensino básico. A conversa transformou-se numa discussão. Ela acusou-me de a afastar da maternidade, enquanto eu repetia que tínhamos sido claras uma com a outra desde o início. Queríamos ser um casal sem filhos. Receber tal revelação justamente no momento em que estou a mudar me deixou tudo demasiado pesado. Nenhuma de nós cedia, até que ela desistiu e disse que eu deveria dormir no sofá. Isso deixou-me furiosa e fui dormir ao meu antigo apartamento. Faltam 2 semanas para concluir a mudança, mas fiquei tão transtornada que considerei cancelar tudo com o senhorio. Sei que é egoísta da minha parte pensar assim, mas se ela quer ter um filho e eu não, então torna-se evidente que talvez já não sejamos compatíveis. De uma forma ou de outra, uma de nós acabaria por guardar ressentimento. Eu amo-a profundamente, até admito que muitas vezes imaginei a possibilidade de casar com ela. No entanto, tento manter a lucidez sobre aquilo que ambas realmente desejamos. Ela quer-me a mim e uma família com filhos, eu quero apenas a relação com ela e talvez, um animal de estimação. Agora estou sentada no meu colchão no chão e sei que teremos de conversar seriamente sobre isto, sobretudo porque 1/3 das minhas coisas já está na casa dela. O que posso fazer perante toda esta situação? Edição. Sinto que devo esclarecer uma coisa. Somos ambas mulheres na casa dos 20 anos, portanto não existe a possibilidade de eu a engravidar. Agradeço a preocupação e os avisos relacionados com intimidade, mas não se aplicam ao nosso caso. Atualização 1. Sinceramente não sei por onde começar. Quero agradecer a todas as pessoas que comentaram na minha publicação anterior e por todos os conselhos que me deram. Sinto também que preciso esclarecer algumas coisas. A minha namorada e eu somos mulheres cisgênero, portanto eu não posso engravidá-la. Isto significa que, hipoteticamente, se tivéssemos filhos, teria de ser através de um dador de esperma ou por adoção. Por mais ideal que fosse regressar à casa dos meus pais neste momento, infelizmente eles são do tipo que acredita que a minha vida não está completa enquanto eu for uma mulher sem filhos. Inclusive discutimos por causa disso, no momento em que me imploraram por netos, já que sou a filha mais velha, sem sequer considerar a parentificação a que fui sujeita e que é a principal razão pela qual não desejo ter filhos.
Chegaram ao ponto de dizer que a minha experiência a ajudar a criar os meus irmãos poderia contar como treino para ser mãe. Sinceramente, isso só me irritou ainda mais. Sei que algumas pessoas mudam de opinião e ficam felizes com essa mudança, mas outras tornam-se mais infelizes, e sei perfeitamente que eu seria do segundo tipo. Não me interpretem mal, eu amo os meus irmãos e faria qualquer coisa por eles. No entanto, isso não muda o facto de que aquilo que deveria ter sido a minha infância foi passada a construir a deles. Já cumpri mais do que a minha parte na criação de crianças. Fiz demasiado e recuso-me a regressar a isso. Quanto ao facto de a minha namorada, agora ex-namorada, estar a construir uma fantasia sobre a maternidade, parece realmente ser o caso. Contudo, havia outra coisa que eu temia profundamente que fosse verdade. Na manhã seguinte, recebi uma mensagem dela a perguntar se eu podia voltar para conversarmos sobre a nossa discussão. Esperava que depois de algum tempo para acalmarmos, conseguíssemos falar de forma mais civilizada. Mas por precaução, telefonei aos meus irmãos, o mais velho, com 24 anos, e o mais novo, com 21, e pedi-lhes ajuda, pedindo também que ficassem atentos caso algo acontecesse. Apesar da vida dura que eu tive de suportar, ao menos os meus irmãos reconhecem que fui eu quem os criou, e que os nossos pais não merecem grande parte do crédito. Por isso, eles estão sempre prontos para ajudar-me quando preciso. Raramente peço ajuda, por isso os dois apressaram-se a vir quando perceberam o meu desespero. Para simplificar, vou usar nomes fictícios, Tom para o de 24 anos, e Jerry para o de 21. A minha ex-namorada chamarei Sarah. Tom e Jerry chegaram e eu expliquei-lhes que precisava de ter uma conversa séria com Sarah e caso as coisas corressem mal, precisaria que estivessem preparados com a carrinha de mudanças para recuperar as minhas coisas. Enviei uma mensagem ao meu senhorio sobre a possibilidade de cancelar a mudança, mas se não fosse possível, Tom concordou em ajudar-me a arranjar um espaço de armazenamento e em permitir que eu ficasse na casa dele até encontrar um novo lugar. Portanto, o plano de emergência estava garantido. Fui à casa de Sarah e ela estava com os olhos inchados e vermelhos. Abraçou-me e pediu desculpa por se ter zangado comigo. Então começamos a conversar. Para quem sugeriu a possibilidade de que ela já estivesse grávida e me tivesse traído, detesto quão certos estavam. Ela descobriu a gravidez há uma semana e contou-me que estava assustada por estar a carregar um bebê sem saber o que fazer, mas que a ideia de ser mãe lhe trazia tanta alegria que queria partilhá-la comigo. Começou a criar uma fantasia sobre nós duas como uma grande equipa, com as nossas experiências complementares, e eu comecei a desligar-me. Conseguia vê-la falar com entusiasmo, mas tudo que eu ouvia era traição, traição, traição. Depois de sentir como se tivesse engolido litros de água do mar, ela parou de falar, segurou a minha mão e pediu-me em casamento. Eu já estava no meu limite. A mulher que eu amo estava ajoelhada diante de mim, com um sorriso cheio de lágrimas, enquanto eu lutava para não gritar ou vomitar. Perguntei-lhe, então enganaste-me, engravidaste e esperas que eu case contigo e que vivamos felizes para sempre com isto? A expressão dela, verdadeiramente surpreendida com o que eu disse, fez-me querer sair dali, mas eu precisava de respostas. Quando foi que me traiu? Como? Com quem? Quanto tempo sequer demora para uma gravidez acontecer entre aquele momento e agora? Sarah não respondia. Apenas repetia que eu estava a acusá-la de infidelidade e a julgá-la pela vida sexual que ela escolheu ter. Disse que fez aquilo por nós e que a gravidez era algo bonito que estava disposta a levar por nós, como se me estivesse a fazer um favor. Teve até a ousadia de dizer que se eu realmente a amasse, ficaria com ela e criaríamos juntas, o nosso filho. Já não aguentava mais. Entrei na casa de banho, tranquei a porta e enviei mensagem aos meus irmãos, pedindo-lhes que subissem. Vomitei enquanto Sarah sacudia a maçaneta, tentando que eu abrisse. Pouco depois recebi a mensagem de que Tom e Jerry estavam à porta. Saí da casa de banho e fui abrir a porta, com Sarah a agarrar-me pelo casaco, a chorar e a implorar para que eu a ouvisse. A situação piorou quando Tom e Jerry entraram e começaram a pegar nas minhas caixas. Ela tentou atirar livros a eles, e eu precisei de segurá-la sem a magoar. Os meus irmãos mantiveram-se firmes, a passar as caixas para o corredor, enquanto Sarah continuava a gritar e a arranhar-me os braços por baixo das mangas. Num dos momentos, deu-me um arranhão tão forte que me fez largá-la. Ela correu para a casa de banho e continuou a gritar lá dentro. Jerry avisou-me que ela estava apenas a fazer aquilo para me impedir de ir embora, esperando que eu entrasse para consolar, e incentivou-me a continuar a juntar as minhas coisas enquanto ele e Tom as transportavam. Os vizinhos começaram a sair para ver o que se passava, e eu tive de me colocar entre eles e os meus irmãos para explicar a situação. Só conseguia pensar em evitar que alguém chamasse a polícia. Felizmente, ou os vizinhos acreditaram em nós, ou esta foi a única vez em que a polícia demorou a aparecer, porque conseguimos colocar as minhas coisas na carrinha em meia hora. Eu realmente esperava que alguns de vocês não tivessem razão, que ela não me tivesse traído, que não estivesse a tentar fazer uma armadilha com um bebê, ou que sequer pensasse que poderia prender-me numa situação destas sem que eu tivesse qualquer ligação biológica ao bebê. Mas afinal, o que é a minha vida agora?
Eu achava que estava a salvo de uma situação assim, mas parece que a vida tem maneiras de rir na nossa cara. Obrigada sinceramente por todos os avisos e teorias. Mesmo que não me tenham deixado dormir, mantiveram-me alerta pelas razões certas. E sendo eu uma pessoa que pensa demais, fico feliz por me ter preparado para este desfecho. Fico ainda mais feliz por Tom e Jerry estarem prontos para ajudar, porque não sei o que teria acontecido se estivesse sozinha. Jerry até comentou isso, sabendo quanto sou relutante em pedir ajuda. Foi um ótimo momento para um eu avisei-te, mas sei que ambos o fazem com boa intenção, especialmente o Tom, que até trouxe o seu cão para me dar conforto enquanto aguardamos a resposta do meu senhorio. Até lá, Jerry disse que posso ficar na casa dele durante alguns dias, até sabermos o que vamos fazer. Portanto, suponho que a mudança está ao mesmo tempo em pausa e em andamento, dependendo da decisão do meu senhorio. Mais uma vez, obrigada. Atualizarei quando soubermos qual será o próximo passo. Por agora, só quero deitar-me e chorar, enquanto esta bola de pelo adorável ocupa metade do colchão. Ela já começou a bombardear-me com mensagens, porque tinha passado cerca de 1 hora desde o incidente quando escrevi isto. A meio de ver o musical Wicked, Jerry insistiu em tirar-me o telemóvel por um tempo, para que eu pudesse finalmente descomprimir em paz. O cão está completamente deitado em cima de mim e sinto que ele também aprova a ideia. Atualização 2. Eu realmente esperava que esta fosse a minha última atualização, mas com a telenovela absurda em que a minha vida se transformou, as coisas continuaram a acontecer sempre que eu me sentia preparada para contar o que havia de novo. Para começar, o meu senhorio respondeu-me e cancelou a mudança, permitindo que eu permanecesse no meu apartamento atual. Jerry tem sido extremamente atencioso e honestamente às vezes ficava tudo um pouco estranho pelo facto de ele estar aqui comigo durante tanto tempo. Por exemplo, sempre que eu adormecia, ele empilhava vários dos meus peluches em cima de mim. Não se percebe quantos se tem até que estejam todos colocados em cima do nosso corpo. Chorei muito deitada no colchão, sem forças para montar novamente a estrutura da cama. Muitas vezes, Jerry vinha abraçar-me enquanto eu soluçava. É curioso, este é o mesmo miúdo a quem tive de amparar quando chorava pela primeira separação amorosa, e agora tem a ousadia de ser 60 centímetros mais alto do que eu e inverter completamente os papéis. É um amor. Sinto-me mal por depender tanto dele. Chegava a ficar nervosa sempre que precisávamos de sair para trabalhar, com receio de que Sarah aparecesse. Todos os dias, ao regressar ao apartamento, eu só conseguia respirar de alívio. Tom detestava ver-nos tão fechados como animais enjaulados e resmungava sempre que se lembrava de Sarah, como se ela pudesse aparecer a qualquer momento. Durante todo este processo, eles vigiaram as redes sociais dela. Ela bloqueou os dois, mas não uma conta que o Jerry tem exclusivamente para a arte digital. E se há um princípio ao qual ele se tem agarrado desde a escola primária, é o de nunca dar o primeiro golpe. Por isso lá estava ele, a monitorizar cada passo de Sarah, com provas prontas caso ela tentasse contar uma versão diferente do que realmente aconteceu. Mas antes que isso acontecesse, vocês voltaram a ter razão sobre o que ela faria a seguir. Ela foi falar com os nossos pais acerca de toda a situação. Ambos me telefonaram, e eu levei o Tom e o Jerry comigo. Ao chegarmos, encontramos a Sarah a chorar de alegria, tentando abraçar-me, enquanto os nossos pais estavam entusiasmados por nós. Que raio lhes tinha ela dito? Disse-lhes que estávamos noivos, e teve a ousadia de aparecer com um anel e tudo. A maldita peça pertencia ao lado da família dela e ela nunca a tirava da caixa. Tom e Jerry tiveram de colocá-la contra a parede para que não se aproximasse de mim. Foi perturbador vê-la comportar-se como se tudo estivesse normal, segurando a barriga e fingindo ser uma inocente noiva grávida. Tom empurrou-me para a cozinha enquanto Jerry já tinha o telemóvel na mão. Tentaram manter-me calma, evitando que eu tivesse um ataque de ansiedade, enquanto ouvíamos Jerry a gritar por cima da voz dela, mostrando aos nossos pais todas as provas que tinha reunido. O nosso pai entrou na cozinha, levantou as minhas mangas e fez uma expressão de quem ia vomitar ao ver os arranhões nos meus braços. Voltou à sala e começou a gritar com Sarah. Tudo aconteceu muito depressa. Ela entrou na cozinha com os nossos pais e o Jerry atrás dela. Tom moveu-me para o canto da cozinha e gritou: "Afasta-te dela", colocando-se entre nós dois e segurando-me como se eu fosse uma criança assustada. Mais uma vez, os papéis inverteram-se completamente. A minha mãe entrou como um morcego saído do inferno, agarrou Sarah pelo cabelo e arrastou-a para fora da casa, com o meu pai e o Jerry a impedirem-na de cair. Sarah gritava-me para que eu a ajudasse, até que ouvimos a porta bater com força. Depois ficou a bater e a gritar do lado de fora durante algum tempo, antes de ouvirmos o carro dela sair disparado pela entrada. Depois de ela se ir embora, a nossa mãe tentou ralhar comigo por eu me ter envolvido com ela, mas o Jerry e o pai já estavam fartos e gritaram-lhe para se calar. A minha mãe foi para o quarto a resmungar como uma criança amuada. Juro que mesmo numa situação destas, nenhum de nós queria lidar com narcisismos. Assim, os três aproveitamos o autoexílio dela para sairmos de casa. Mesmo depois de tudo isso, o Jerry continuava a guardar as provas e a aguardar.
E tal como esperava, a Sarah publicou aquilo que ele previa. Um texto em que dizia que eu tinha fugido de uma gravidez planeada e que a tinha deixado sozinha como mãe solteira. Chegou ao extremo de acusar os meus irmãos de a terem atacado entre aspas, e de a terem ameaçado de violência. Imediatamente após a publicação dela, o Jerry divulgou as capturas das mensagens em que ela admitia a traição e a intenção de me prender com uma gravidez. Publicou fotografias das minhas lesões, do meu casaco destruído, e até conseguiu as imagens da campainha com câmara da casa dos meus pais, mostrando ela aparecer dias depois a ser expulsa e a gritar à porta. Colocou tudo isto em descrição detalhada e voltou ao seu comentário original, enchendo as respostas com fotografias e ligações diretas à publicação completa. Algumas pessoas já estavam a questionar a história dela, porque muitas sabiam que nós éramos um casal que não desejava ter filhos. No entanto, para aquelas pessoas que estavam prontas para tomar o lado dela, rapidamente lhes foram cortados os ânimos. Jerry chegou até a editar a sua publicação para acrescentar a ligação para dela e voltou a capturar as telas antes que ela tivesse a oportunidade de apagar alguma coisa. Honestamente, assusta-me a precisão e a prontidão com que o Jerry tratou tudo isto, chegando até a procurar pistas sobre o pai do bebê e sobre a noite em que ela provavelmente me traiu. Tem sido um verdadeiro inferno nestas últimas semanas, mas o Jerry tornou-se quase um cão de caça digital, enquanto me ajuda a desempacotar as minhas coisas juntamente com o Tom. O Tom tem estado a falar com um amigo advogado, caso seja necessário seguir pela via legal. O Jerry agora está a comprar papelaria e a montar uma pasta organizada como se fosse o seu próximo projeto de recortes. Até decidirmos o que fazer, continuamos em alerta, especialmente por causa da nossa mãe. Ela e o nosso pai podem não ter sido confiáveis na hora de nos criar, mas, se existe algo em que são úteis, é na defesa física e na disseminação de rumores. É a nossa melhor aposta para ver se conseguem afundar ainda mais o barco da Sarah e evitar que ela cause mais danos. Obrigada novamente a todas as pessoas que têm acompanhado tudo isto, e peço desculpa a quem pediu atualizações ou não recebeu resposta. Sinto-me mentalmente drenada com tudo isto e, sinceramente, se os meus irmãos não tivessem assumido o volante, provavelmente eu teria desmoronado. Pensei que seria mais capaz de lidar com a situação, mas sou péssima a seguir os meus próprios conselhos quando se trata deste tipo de loucura. Edição. Foi erro meu escrever que tinham passado umas semanas. Pensei sinceramente que já tinham passado pelo menos 2, mas quando fui ver percebi que a minha última atualização tinha sido há 9 dias. O tempo parece interminável no meio deste caos. Não se preocupem quanto à minha mãe narcisista e a ideia de pedir ajuda, eu não lhe pedi nada. É mais o facto de ela se intrometer no círculo de rumores, quer eu queira quer não. No melhor dos cenários, estamos a aproveitar esse defeito dela, sabendo que tudo o que aconteceu vai espalhar-se rapidamente. Sinto-me mal por deixar que os hábitos tóxicos dela continuem, mas, felizmente, ela é tão previsível quanto sempre foi. Quanto à instalação de câmaras, vou verificar se o meu senhorio permite. Não sei se preciso da autorização expressa dele, mas ele foi bastante compreensivo quando pedi para cancelar a mudança, por isso espero que esteja tudo bem. Pelo menos quero instalar uma câmera na campainha. Peço desculpa por não conseguir responder a todas as mensagens, mas agradeço de coração por se preocuparem comigo. O Tom e o Jerry enviam saudações e, ao que parece, estamos bem neste momento. Contudo, continuamos naquela fase de espera para ver se surge mais alguma coisa relacionada com a minha ex-namorada. Tem sido demasiado, e as emoções voltam sempre que ouvimos novos fragmentos sobre ela. Os pais dela estão envolvidos agora, por isso, depois de falarem conosco e resolverem alguns assuntos relacionados com a Sarah, espero que seja a última coisa de que terei de tratar. Sei que parece tolice continuar envolvida, mas eu amei muito essa rapariga e pelo menos, quero ter a certeza de que haverá algum tipo de ajuda disponível para ela antes de eu me afastar completamente desta situação. Quero que ela tenha apoio, só não comigo no centro desta equação. Obrigada novamente a todos, e desejo-vos um excelente resto de dia. Atualização 3. Peço desculpa por não ter passado por aqui durante tanto tempo, mas agradeço, de qualquer forma, todas as mensagens amáveis que me enviaram. Sinto muito não ter respondido a nada desde a minha última atualização. Tenho estado num lugar escuro na maior parte do tempo. É estranho, continuo a fazer o meu trabalho e as tarefas da casa relativamente bem, mas sinto-me como se estivesse a olhar através de uma janela embaciada enquanto o meu corpo faz as coisas. Percebi que a situação estava a piorar quando o Jerry se colocou à minha frente e eu precisei de alguns segundos para processar que ele ainda estava ali. Senti-me horrível por ele ver-me naquele estado. Conseguia vê-lo falar, mas tudo soava distante e turvo até que regressei completamente à realidade e consegui prestar atenção. Conversamos, e ele sugeriu mudar-se para que caso isso me fizesse sentir mais confortável. Saber que não seria por pouco tempo deixou-me com um peso no coração, porque não queria que ele tivesse de cuidar de mim durante tudo isto. Mas ele respondeu que não se importa e que só quer garantir que eu esteja bem.
De qualquer forma, vou esforçar-me ao máximo para estar presente mentalmente e procurar terapia, porque está claro que não estou a processar tudo isso da melhor forma. Quanto ao que aconteceu com a Sarah, como mencionei num comentário da minha última publicação, os pais dela envolveram-se quando recebi uma chamada da mãe dela. Eu ainda estava naquele lugar escuro, então deixei o telefone tocar até ela enviar uma mensagem a pedir para nos encontrarmos e falarmos sobre a situação. No início não queria, mas o Tom insistiu que eu precisava de encerrar essa parte da história, para evitar que eles viessem atrás de mim em vez de responsabilizarem a Sarah, especialmente se acreditassem na versão dela. Jerry não teve muita sorte a tentar encontrar o pai do bebê. Não muitas amigas da Sarah quiseram ajudar, apesar de terem estado com ela na noite em que me traiu. Ele deduziu essa parte porque uma delas admitiu que a Sarah estava a flirtar com um homem que ninguém conhecia e que tinha apanhado um carro para casa antes delas. Enviaram capturas das mensagens em que a Sarah confirmava ter chegado bem, mas nada que ajudasse a descobrir quem era o homem. Assim, chegamos a um beco sem saída, e eu pedi ao Jerry que deixasse isso para trás. Já não está nas nossas mãos. Quanto ao encontro com os pais dela, foi difícil. Sei que em situações como esta, é melhor encontrar-se num local público, mas com base nas interações anteriores, tinha medo de que se fosse num parque ou restaurante, bastasse uma câmara de telemóvel e um momento de explosão para acabarmos espalhados pela internet. O Tom encontrou um restaurante com uma daquelas salas privadas para refeições, e decidimos reunir-nos ali com os pais dela para esclarecer tudo. Eles queriam que eu fosse sozinha, mas deixei claro que não iria sem o Tom e o Jerry. No restaurante, o ambiente era estranho enquanto todos fazíamos os pedidos. Senti-me especialmente mal pelo empregado, que com certeza percebeu o drama mal entrou na sala. Foi realmente mal. A Sarah contou a versão dela, eu contei a minha, e o Jerry abriu a pasta das impressões. Nesta altura, ele já devia ser advogado. O Tom tentava impedir que alguém levantasse demasiado a voz. Eventualmente a mãe da Sarah começou a falar sobre o caráter sagrado do casamento e como deveríamos ser uma equipa. Pelo amor de Deus, nem sequer estávamos realmente noivas. Disse ainda que eu tinha de ser uma boa parceira e estar presente para minha futura esposa e filho. Nesse momento, o Jerry teria sido expulso de um tribunal se fosse advogado. Então peço desculpa pela linguagem, mas isto foi exatamente o que ele gritou. Pelo amor de Deus, ela nem sequer tem um pênis. O bebê não é dela. Juro que até pareceu que alguém do lado de fora, que estivesse a bisbilhotar, fez barulho com os dentes ao ouvir aquilo, tal foi o silêncio que se instalou. Os pais da Sarah estavam em choque. Eu estava horrorizada. O Tom também. Horrorizado, mas de acordo, e o Jerry continuou, dizendo que o anel que a Sarah usava nem sequer era meu, que eu não tinha um anel, que éramos um casal que não queria filhos e claro, que eu não era uma candidata reprodutiva nesta equação. Depois de despejar tudo, o Jerry fechou a pasta e colocou-se atrás do Tom, como se tivesse posto a si próprio de castigo ou estivesse exausto, provavelmente ambos. Nem eu, nem a Sarah, nem os pais dela sabíamos o que dizer. A Sarah tentou pegar nas mãos dos pais para que a olhassem, mas eles recusaram. No fim, pediram desculpa e levantaram-se para ir embora. A Sarah começou a discutir outra vez, mas rapidamente lhe disseram para se calar e entrar no carro, ou ficaria completamente sozinha. A Sarah olhou para mim com aqueles olhos tristes que sempre me derretiam, mas saiu de cabeça baixa e os pais seguiram atrás. Isso aconteceu há 2 semanas. Agora ela está de volta a viver com eles noutra cidade. Mesmo com a distância, o Jerry e eu conseguimos autorização para instalar uma câmara de campainha, e já está instalada. Continuo à espera de uma vaga para terapia, mas enquanto isso tento sair do nevoeiro e concentrar-me na mudança do Jerry. O senhorio concordou, tendo em conta a situação. Honestamente sinto-me mal por ter duvidado de que me apoiaria em tudo isto, mas tem sido surpreendentemente atencioso e até um pouco condescendente comigo, e eu agradeço-lhe muito. Chegou até a mudar as fechaduras sem custo adicional e deu-nos aqueles dispositivos de segurança para as janelas com parafusos. O Jerry está a instalar-se com as suas coisas e o Tom conseguiu um fim de semana livre no trabalho para ajudar a transportar as caixas e ficar no novo puff que trouxemos do antigo apartamento do Jerry. Uma manhã, perguntei-lhe se estava realmente bem com tudo isto, e ele respondeu com entusiasmo. Disse que o sítio onde vivia não era assim tão bom e que desta forma, sente que voltou a ter um verdadeiro lar. Os meus irmãos têm um talento especial para me fazer chorar por causa de simples tigelas de cereais, mas desta vez, foram lágrimas quase felizes, o que foi uma mudança bem-vinda. A Sarah não tentou contactar-me desde que se foi embora, mas algumas antigas amizades, aquelas que ficaram do lado dela apesar de todas as provas, tentaram fazê-lo. Já não são minhas amigas e foram bloqueadas depois de guardar capturas de tudo. Por outro lado, as que viram a situação como ela realmente é mantiveram-se ao meu lado e afastaram definitivamente quem escolheu acreditar na loucura da Sarah. Ainda é estranho chamá-la de louca. Era alguém que eu amava e com quem estava entusiasmada por descobrir se conseguiríamos viver juntas harmoniosamente o suficiente para avançar na relação.
Agora nem a reconheço. Não sei se ainda trabalha em escolas, a única coisa que sei é que, naturalmente, deixou o jardim de infância onde trabalhava e que os pais estão a tentar encontrar o pai do bebê. Apesar de tudo que ela me fez passar, espero sinceramente que consiga a ajuda de que precisa. Não gosto que tenha sido egoísta, que me tenha traído e que tenha tentado prender-me com uma gravidez. Eu vejo tudo isso, mas antes de tudo eu amava-a. E independentemente do que decidir fazer com esta gravidez, espero que cuide de si mesma antes do próximo passo. Obrigada por me acompanharem através disto. Suspeito que esta será a minha última atualização, mas, se acontecer alguma coisa, avisar-vos-ei. O Jerry guarda a pasta num gavetão trancado, ao qual apenas nós e o Tom temos acesso, e ele ainda verifica coisas na internet de vez em quando para ver se é preciso atualizar algo. Espero que, se isto terminou, signifique que ele passe menos tempo diante de ecrãs. Temo que esteja a prejudicar os olhos mais do que devia. Cuidem-se e, por favor, cuidem de vocês mesmos. Edição. Por agora espero concentrar-me no trabalho e em mudar o Jerry enquanto aguardamos uma vaga para a terapia. Ainda passo por estes momentos de baixa, mas pelo menos, esperar pela consulta de terapia parece um objetivo concreto. E ter o Jerry aqui em casa sacode-me o suficiente para eu regressar mentalmente à realidade durante algum tempo. Recentemente, ele trouxe umas caixas cheias de livros que gostaria de colocar na sala comum, por isso tenho me mantido ocupada a jogar uma espécie de Tetris com a estante que temos ali. Obrigado por terem ficado até ao fim desta história. Aprecio de verdade o vosso tempo e o vosso apoio. Se gostaram deste conteúdo e querem ouvir mais histórias como esta, não se esqueçam de seguir e subscrever o meu canal Moireddit. O vosso apoio faz toda a diferença para que eu possa continuar a criar mais vídeos. Desejo-vos um dia maravilhoso. Moireddit, com todo o meu respeito.